A paz do Senhor, amados irmãos, que alegria poder estar mais uma vez com você aqui para falarmos a respeito das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2023, que tem esse título tão interessante, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós já estamos, irmãos, na lição de número 3, conforme você pode perceber aí na tela. A lição de número 3 tem esse título, O Avivamento no Novo Testamento. E então, nós já vamos para o nosso textuário, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. A nossa verdade prática diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento que perpassa a história. E este avivamento está presente na Igreja do Senhor. É por isso que ela persevera até os dias de hoje, é por isso que ela está em pé, apesar de tudo o que ela sofreu durante esses milênios. Queridos, você pode acompanhar também o gráfico esboço, que tem esses 3 pontos: avivamento nos evangelhos, aí tem João, Mateus, Marcos, Lucas, avivamento nos Atos dos Apóstolos, avivamento na igreja primitiva, na descida do Espírito Santo, e avivamento nas epístolas e no Apocalipse, nas epístolas paulinas, nas gerais, e também no livro de Apocalipse. No primeiro tópico, você tem aí, pode acompanhar na tela, o avivamento nos evangelhos, tá? E começa então com o avivamento em João, tá bom? Você sabe que cada um desses evangelhos apresenta Jesus ao mundo. Neste caso aqui, João apresenta a divindade de Jesus, a divindade do Messias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando ele apresenta Jesus como Messias, ele vem mostrar para todos nós que nós precisávamos deste avivamento, precisávamos deste retorno a Deus. E é por isso que Jesus vem e nos traz a água viva, a água viva. Eu quero mostrar para os irmãos 2 imagens para a gente falar a esse respeito, tá bom? Nessa primeira imagem, nós temos um texto de Isaías 53, 2a, a parte A do versículo, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Até essa parte aí. Esse versículo, todos nós sabemos, esse capítulo, aliás, ele está falando sobre o Messias sofredor, sobre a vinda do Messias. E é interessante que ele começa falando sobre este renovo, ou seja, este broto, este brotinho, esta plantinha, como se fosse um grão de mostarda, que começou pequeno, mas foi crescendo, crescendo, crescendo. E assim aconteceu com Cristo. Ele veio de forma humilde, pequenino, mas ele foi crescendo. Porém, a raiz dele estava em uma terra seca, porque essa terra seca representa o Israel improdutivo, o Israel que tinha abandonado a idolatria, que Deus tinha tirado eles do cativeiro, eles retornaram do cativeiro. Nós aprendemos isso com Neemias,
reconstruindo o templo, aprendemos reconstruindo os muros, Esdras reconstruindo o templo, aprendemos com Neemias a escola bíblica que eles fizeram lá no capítulo 8, mas depois nós vemos o povo não voltando para a idolatria, mas esfriando, questionando sobre a questão do dízimo. Malaquias fala sobre isso. E você tem ali um esfriamento do povo em relação a Deus, não mais na idolatria, mas em relação a Deus. E o que é que acontece é que Deus passa 400 anos sem se comunicar com eles, sem levantar profetas. Isso, claro que gerou em Israel esta sequidão, porque de novo eles ficaram sobre o jugo dos gentios, Seleucidas, Ptolomeus, não é? E aí tivemos aquelas revoltas dos judeus, que a história conta sobre isso, até chegar no Império Romano, que os oprime, não mais levando para o cativeiro, mas fazendo eles cativos na sua própria terra. Ou seja, a terra de Israel estava novamente seca, improdutiva. E Cristo foi esse que veio mesmo nesta terra improdutiva. E aí, esse outro quadro que você está vendo aí é a foto de uma nascente, né, de onde inicia, não é, os rios. Por exemplo, nós moramos aqui em Belém, no Pará, e outro dia estávamos vendo de onde começa alguns rios no Pará, né? As nascentes, quer dizer, começa pequena, mas depois se transforma em um grande rio. Isso é muito interessante. É interessante porque não há como você segurar, você represar esta nascente. Então, ela vai jorrando o tempo todo e ela vai seguindo o seu curso. Quando Jesus fala para aquela mulher, ele usa essa questão natural para falar do que ele veio fazer no ser humano, em nós. Ou seja, aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca vai ter sede. Por que não? Porque ele, Cristo, vai ser esta fonte, ele vai fazer esta fonte, ele vai prover esta fonte de uma água diferente, de uma água que salta para a vida eterna. É a salvação sendo efetuada no próprio homem. Então Cristo prometeu esta água viva, que salta, que jorra para a vida eterna. E foi isso que ele prometeu, especialmente no Evangelho de João. Ou seja, aqueles que estavam ressequidos, como a primeira imagem que eu mostrei para vocês, ele veio trazer esta água. Água que jorra para a vida eterna. Não é? É o Espírito Santo vivendo no homem. É o Espírito de Deus. O Espírito de alegria, de gozo, de paz, de contentamento. É o espírito de esperança que nos faz aguardar por uma vida futura, diferente dessa que nós estamos vivendo. Ou seja, a água viva, ela nos leva para a vida eterna. Ela traz para nós um vislumbre dessa vida eterna que Cristo prometeu. Então, isso é muito importante, não é, irmãos? Amados, dando continuidade aqui, nós temos também o avivamento em Mateus, tá? Um avivamento em Mateus. Em Mateus, ele apresenta o reino de Deus por meio do Messias que veio para reavivar o seu povo. Ou seja, ele apresenta o reino dos céus. É uma nova mentalidade, não é mais o reino dos homens, porque ficou provado
em toda a história judaica que os reinos, o reino dos homens, eles são falhos. Eles lidam apenas com o poder político. Eles não tratam dessa questão humana, dessa questão espiritual, melhor dizendo, do ser humano. E foi isso que Cristo veio trazer, a mentalidade do reino de Deus para esta terra. Por isso que nós temos que ter esse discernimento que a nossa cidadania primordialmente ela é celestial. Nós vivemos na terra, somos do Brasil, somos brasileiros, a nossa cidadania é aqui da terra, mas existe uma cidadania que sobrepuja, que está acima desta cidadania terrestre, e nós não podemos inverter os valores. Então, o reino de Deus, ele já está entre nós, mas ele ainda vai se manifestar. Jesus disse para os discípulos, o reino de Deus está em vocês, tá? Foi isso que Jesus veio trazer. Significa dizer uma mentalidade diferente, que nós não pensamos conforme as regras deste mundo. Então foi isso que Cristo veio trazer, veio apresentar para nós. Mas também temos o avivamento no Evangelho de Marcos, né? No Evangelho de Marcos temos 3 aspectos que mostra o Cristo sofredor, o Cristo, aliás, como servo, aquele que veio para servir. É o que Paulo fala em Filipenses, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo. Ele veio para servir. Por isso que ele inverte os papéis lá na hora da questão de lavar os pés, porque quem fazia isso era o servo, mas agora o mestre estava lavando os pés dos discípulos e ele foi meio que repreendido de certa forma ali por Pedro. Não, Senhor, tu não é para fazer isso, eu é que tenho que fazer isso. Mas Jesus veio dar o exemplo, tanto é que no final ele diz, eu dei o exemplo, façam vocês também. São 3 aspectos aqui que mostram Jesus como servo. Servo vencedor. Por que isso? Porque ele veio para dar vida, né? Ele veio para dar saúde aos enfermos, curar as enfermidades, as moléstias. Ele veio para dar liberdade aos cativos, repreender os demônios, né, que agiam, e Jesus fez muito isso. E ele também disse, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios. Foi isso que Jesus falou. Este é o servo vencedor, tá? O segundo aspecto de Jesus como servo apresenta como servo sofredor, porque ele foi maltratado pelos seus líderes, ele foi rejeitado pelos seus líderes, não é, irmãos? E, por fim, ele foi levado até mesmo à morte pelos seus líderes. Isso aqui é algo que a gente deveria tomar como exemplo. A palavra de Deus diz que o discípulo não é maior que o mestre. E se fizeram tudo isso com o mestre, o que não farão com os discípulos? Então, a gente precisa colocar isso sempre na mente, porque na nossa vida cristã nós vamos ter sofrimento, sim, nós vamos ser perseguidos, sim, nós vamos ser duramente combatidos por pessoas que muitas vezes não querem ver a obra de Deus sendo feita, não é? Assim como Jesus também foi combatido pelos líderes, mas nós precisamos entender que, apesar disso fazer parte da nossa vida, da nossa vivência, nós não podemos ser maior do que o nosso Cristo. Se Cristo passou por tudo isso, também nós vamos passar por tudo isso, na esperança de que este servo triunfante que ele foi, é o terceiro aspecto aqui que Marcos apresenta, o servo triunfante foi aquele que venceu a morte. E Jesus também nos dá essa garantia, não é? Assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. Se morrermos com ele também reinaremos, com ele também
ressuscitaremos. Esta é a suprema esperança do crente. Então veja, meus irmãos, que aparentemente a gente olha para essas coisas e diz assim, mas isso é avivamento? Sim, é avivamento. A questão é que nós estamos muito atrelados à questão do avivamento como sendo apenas aqueles trejeitos, aquelas coisas que vocês sabem que acontecem nos cultos, não é? O falar em línguas, o rodopiar, expressões, movimentos, né? Hoje se fala tanto de movimento, de mover e de coisas nesse sentido, mas isto aqui é avivamento, porque ele veio da vida. Imagine, se eu tenho consciência que eu sou um servo vencedor, eu vou usar o nome de Cristo, porque ele disse que era para nós usarmos o nome dele, em meu nome. Ele falou isso. Isso é avivamento. A minha vida precisa estar avivada ao ponto de usar o nome de Cristo e na autoridade do nome dele acontecer um milagre. A mesma coisa em relação ao meu entendimento de que como servo sofredor eu vou sofrer por amor a Cristo. Ou seja, se nós tivermos uma vida avivada, a gente vai entender que todo sofrimento aqui em prol do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, nós também seremos recompensados por isso. Porque, afinal de contas, sendo nós avivados, sendo nós cheios do Espírito Santo, nós também seremos vencedores, nós também seremos triunfantes sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Amém? Agora nós vamos ver aqui o avivamento em Lucas, né? Que é o quarto subponto ainda do tópico 1, o avivamento em Lucas. Ou seja, em Lucas, Jesus, o homem, ele vem mostrar que nós precisamos nos humilhar para sermos exaltados por Deus, porque foi isso que também aconteceu com Cristo. Nós já falamos aqui citando Filipenses capítulo 2, né? Jesus, o homem perfeito. E assim, quando nós nos humilhamos como Cristo fez, esvaziou-se a si mesmo, mostrando toda a humanidade de Jesus a partir do seu nascimento singular, né? Então ele veio nos mostrar que quando nós nos humilhamos, Deus também nos exalta. Nesse mesmo texto de Filipenses 2, diz que Deus o exaltou soberanamente. Mas por quê? Porque Cristo preferiu o caminho da humilhação. Ele preferiu o caminho da humanidade, de se tornar humano, não é? Sujeito às mesmas coisas, fraquezas. Então, Cristo veio dessa forma para elevar a nossa espiritualidade para Deus. E também em Lucas, porque vocês sabem, né, tem o Evangelho de Lucas e tem Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é considerado essa continuidade. Nós vamos falar mais sobre isso, mas aqui também fala sobre o batismo no Espírito Santo. Ou seja, quando chegamos em Atos, nós já temos aqui a espiritualidade dos discípulos sendo elevada, né, quando o Espírito Santo desce sobre eles. É interessante que enquanto Lucas apresenta Jesus como homem, não é? Para mostrar essa humanidade, para mostrar como nós devemos nos portar, não é, diante de Deus. Aqui também em Atos ele já mostra o Espírito Santo enchendo esses homens de poder, né, de força, de virtude, para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Aí no tópico 2, nós temos então o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Tá? Perdão, irmãos. Tópico 2, o avivamento em Atos dos Apóstolos. É isso. Em Atos dos Apóstolos, dando continuidade, não é, ao escrito de Lucas, quando ele mostra
a descida do Espírito Santo, capítulo 2, para que esse Espírito pudesse tornar os discípulos testemunhas. Esse ponto aqui, creio eu, que é um dos pontos mais importantes, porque você vai entender o sentido dessa pneumatologia. Por que o Espírito Santo desceu? Por que os discípulos, falaram línguas pelo Espírito? Então tudo isso está dentro desse objetivo. Você lembra que os discípulos sempre preocupados com a questão do reino, não é? Do reino vindouro, do reino messiânico. Senhor, quando tu vais restaurar todas essas coisas? Não compete a vocês saber de coisas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, é o Pai quem sabe, é Ele que vai fazer no tempo dele, no cronos dele. Mas o que é que importa a vocês? O que importa é vocês serem cheios, mas recebereis poder, dínamos, poder, ao descer sobre vós o Espírito. E para que o Espírito desceria sobre eles com poder? Para que eles fossem testemunhas, não testemunhas de acusação, mas testemunhas da defesa do Evangelho de Cristo. Eles iam testemunhar do Evangelho de Jesus. Eles iam dizer que este Evangelho salva, cura, batiza no Espírito Santo, leva o homem para o céu. Eles iam testemunhar, inclusive, do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E esse, irmãos, é o objetivo principal do derramamento do Espírito Santo. Poder para ser testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Jerusalém, aonde eu estou. Judéia, as cidades ao redor, as nações, os estados ao redor. Samaria, as nações ao redor. E toda a terra, até os lugares mais longínquos da terra, o Evangelho deveria ser levado. Agora, eu quero que os irmãos analisem da questão prática disso daqui também, porque nós vemos que houve um arrefecimento, um esfriamento na questão do evangelismo, do ide de Jesus. Isso é um fato. Por isso que devemos sim valorizar os ministérios de evangelismo. Não só valorizar, quanto também apoiar. Não é só achar que alguém deve fazer, porque eu não posso delegar essa obrigação para uma outra pessoa. Não, tem um departamento de evangelismo da igreja, então eles que façam. Não é isso. Jesus, quando deu a ordem, ele não departamentalizou. Ele não disse, olha, vocês vão criar um departamento. E eu não estou contra os departamentos, entendo o que eu estou dizendo, mas Jesus não disse assim, vocês vão criar um departamento e só esse departamento é que vai pregar o Evangelho. Não, meus irmãos. Não foi isso que Jesus disse. Ide por todo o mundo, levai o Evangelho a toda criatura. Então, o ide de Jesus não é, facultativo, não é uma coisa assim, se você quiser, você faz. Não, é um mandamento que ele mandou fazer. É uma ordem, por isso que é chamada de ordem imperativa. Mas é claro que para isso é preciso sermos cheios do Espírito Santo de Deus, não é, para que a gente realize a grande comissão, que é a pregação do Evangelho em toda a terra. Amém? Para nós finalizarmos aqui, vamos para o tópico 3. O tópico 3 está falando sobre avivamento nas epístolas e no Apocalipse, conforme você pode perceber aí, né? Avivamento nas epístolas e também
no Apocalipse. Meus queridos, nas epístolas, o que é que nós podemos entender desse ponto? Nas epístolas, existe uma preocupação desse avivamento vir mais na questão doutrinária. Porque se nós pararmos para pensar, podemos até dizer sim, existe esse mover do Espírito através de várias ações, vários atos. Mas existe também um mover do Espírito muito forte na questão doutrinária. E isso me faz lembrar, meus irmãos, o que Jesus disse. Quando ele prometeu o Espírito Santo, ele disse, esse Espírito vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Ele ensinará para vocês todas as coisas. É por isso que a gente não pode se atrapalhar em relação a isso ou dar ouvido às críticas. Porque existem críticas de pessoas que dizem, por exemplo, que Paulo tem um evangelho diferente do que Jesus pregou. Dizendo que Paulo inventou um evangelho. E isso não é verdade. Quando Paulo prega sobre coisas que aparentemente a gente não vê nos evangelhos, mesmo porque sabemos que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não são praticamente teológicos, exceto João, que tem sim uma teologia, mas os sinóticos, como nós estamos vendo aqui, eles são biográficos. Porém, Paulo dizia, eu recebi do Senhor. Eu sei que ele está falando ali em relação à ceia, mas não há nada que impeça de nós entendermos que a doutrina paulina era essencialmente cristã, porque ele recebeu do Senhor. Então, é claro que nas epístolas você tem esse direcionamento mais voltado para uma doutrina, um avivamento doutrinário, mostrando uma soteriologia bem abalizada. Quando Paulo fala sobre a justificação pela fé, a transformação do indivíduo, do ser humano. Você tem também ali uma pneumatologia bem prática, porque Paulo ele fala sobre isso, sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito. Irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês aqui, contextualizando com os dias de hoje. Eu não quero que você fique chateado, porque nós não estamos aqui defendendo nenhuma bandeira, senão a bandeira do Evangelho. Quando eu digo aqui que Paulo fala de uma teologia, de um avivamento doutrinário, está falando de uma teologia prática. Por que prática? Porque fala de um avivamento que é, na realidade, uma vida cristã prática aplicada no viver da sociedade. Irmãos, não tem sentido nós irmos para a igreja, falarmos tantas línguas estranhas, mas no nosso viver diário você vai confrontar com coisas que vai nos desafiar, e de repente você está dirigindo e um cidadão tranca à sua frente, passa na frente tudo, saca ali um palavrão e a gente vai e rebate na mesma moeda. Ou seja, avivamento é vida diária, é o Espírito Santo vivendo em nós. E é interessante quando a gente fala isso, tem alguns irmãos que dizem, mas isso aí é ser santo demais, não dá para a gente ser santo. A Bíblia diz que a gente precisa ser santo. O problema é quando a gente divide essas coisas. Bom, sacro, santo, sagrado, só na igreja. Mas na vida diária, no mundo real, eu vou ser o que eu sou. Eu vou dar vazão à minha própria carnalidade. Não é assim, irmãos. É por isso que a gente fica triste quando a gente vê essas coisas que estão acontecendo. Vocês estão cientes do que aconteceu agora em Brasília? Ou seja,
cenas lamentáveis, lamentáveis, irmãos, de irmãos cristãos, sim, e eu acredito que até assembleiano, porque eles estavam lá cantando 212, que é da nossa harpa cristã, o inário assembleiano. Cantando o hino, os guerreiros se preparam. Em outro vídeo você vê um grupo de irmãos orando em línguas estranhas depois de ter depredado tudo. Então, o que as pessoas não estão entendendo é que esse nosso comportamento, ele vai fazer as pessoas se afastarem de Deus. Enquanto nós deveríamos ser referência para o mundo de cristãos autênticos, piedosos. Porque hoje parece que está havendo assim um tipo de cristianismo, irmãos, beligerante. Um cristianismo, e eu coloquei isso aí nas minhas redes sociais, alguns ficam com raiva, mas eu não tenho problema em relação a isso, porque eu estou falando dentro da palavra de Deus. Não tem como você dizer que um pastor que diz, nós vamos pegar em armas, não tem como dizer que isso é uma pessoa que está avivada, está cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Então eu não tenho que usar arma, irmãos. A nossa arma é espiritual. A nossa arma, Paulo fala sobre isso. Vamos lembrar, Efésios capítulo 6, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o cinturão da verdade. A gente não pode estar com mentira, aceitando fake news, espalhando fake news, mentiras, calçados do evangelho da paz. Aquelas pessoas, aqueles irmãos que foram para lá, para Brasília, quebrar tudo, fazer toda aquela arruaça, estavam anunciando, como diz Isaías, pés que anunciam as boas novas. Não tem como, irmãos. Não tem como isso ser possível. Então, eu fico triste, porque é um desserviço ao Evangelho. Isso vai gerar ainda mais ódio nas pessoas por nós. Naturalmente, o mundo já nos odeia. Porém, eu quero usar aqui uma palavra que Pedro mesmo disse. Eu vou falar numa linguagem mais atual para vocês entenderem, mas Pedro fala sobre isso. Se vocês tiverem que ser presos, sejam presos como pessoas de bem. Sejam presos como cristãos verdadeiros, não como pessoas que fazem o mal. Porque se eu fizer o mal, como foi feito aí, a pretexto de qualquer coisa, isso aí não é o bom combate que Paulo fala. Eu vou estar provocando a ira ainda mais do povo contra nós. Isso é algo muito sério, irmãos, muito sério, que a gente precisa rever todos esses conceitos. Então, as epístolas falam sobre isso. Nós temos as epístolas universais que falam também sobre a supremacia de Cristo, do Cristo que está acima de tudo, em todas as esferas da vida. Isso aí é o avivamento, porque eu não posso dividir essas coisas. Eu preciso que Cristo esteja na minha vida mesmo. E aí você pode até retrucar e dizer, mas irmão, essas pessoas que estavam fazendo isso, essas manifestações, eles não tinham Cristo na vida? Tem, não é? Mas foi Cristo que mandou eles fazerem aquilo? Certamente não. Ninguém vai dizer que Cristo mandou pegar em armas. Existe até um texto que Cristo fala sobre isso, mas é interessante que logo em seguida, quando Pedro vai usar a arma para cortar a orelha de Malco, e ele corta a orelha de Malco, Jesus pega a orelha de Malco, coloca lá e diz para Pedro, olha, embainha a tua espada, porque quem viver pela espada vai morrer por ela também. Ou seja, se você quiser viver confiado na sua arma, vai morrer pela sua arma também. Isso é tão claro. Mas as pessoas, sabe, irmãos, vão pegando a Bíblia para utilizar. Aí tem um texto lá de Romanos, que Paulo fala sobre isso, acho que é Romanos 13 ou 14. É claro, Paulo estava falando ali que a autoridade que foi constituída por Deus, ele pode sim usar a arma, ou seja, é como se ele estivesse dizendo, um policial,
que é uma autoridade da lei, ele tem toda a autoridade para usar a arma. E as pessoas estavam pegando esses textos para dizer que o cidadão comum pode usar a arma de qualquer maneira. Então, irmãos, é muito sério. Eu fico assim, às vezes, preocupado com o que vejo. Esse vídeo desse pastor dizendo, olha, nós não queremos, mas se precisar, vamos pegar em armas. Isso é muito preocupante, né? Então, irmãos, vamos viver o verdadeiro evangelho. O evangelho que Cristo mesmo pregou para nós. Não é difícil, é só nós atermos a isso. A nossa guerra não é carnal. Toda vez que nós quisermos lutar carnalmente, pode ter certeza, meu irmão, que nós vamos perder essa peleja. Queridos, para encerrarmos, nós temos aqui no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, esse avivamento é quando mostra Jesus de maneira gloriosa. O Cristo glorificado, o Cristo que venceu, o Cristo que é o Alfa, o Cristo que é o Ômega, o Cristo que foi morto, o Cristo que ressurgiu e tem as chaves da morte e do inferno. O Cristo que se revela para a sua igreja, as 7 igrejas, fazendo ali o total do número perfeito, número 7, mostrando a igreja do Senhor. Então Cristo está se revelando ali como a igreja. Eu quero dizer uma coisa para encerrar aqui, e eu vou colocar esse texto, tá, irmãos, no grupo, queria que vocês acompanhassem, porque há uma pergunta que as pessoas dizem assim, olha, o que vai acontecer no Apocalipse, no período da grande tribulação? O Espírito Santo de fato vai sair da terra? Ou o Espírito Santo vai continuar na terra? Há pessoas e pregadores, quando eu era mais novo, eu via muito falar sobre isso, de pregadores que diziam que o Espírito Santo vai sair da terra. Mas, irmãos, não tem razão para nós acreditarmos que aquele texto de Paulo se refere ao Espírito Santo e sim à igreja que está aqui na terra que vai ser retirada. O Espírito Santo não tem nenhum motivo, nenhuma razão para ser retirado daqui. Eu vou dar pelo menos o texto que diz o seguinte, que este Espírito que Jesus prometeu convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E quando João está no Apocalipse, ele vê uma grande multidão. Aquelas pessoas estão ali, aí pergunta-se para ele quem são esses. E João diz, meu Senhor, não sei, tu o sabes. Então aquele ser responde, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que isso significa? Significa que há salvação no período da grande tribulação. Não é? Isso para nós que somos pré-tribulacionistas. Para quem não é, vai dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Né? É um ponto de vista também, eu não vou criticar aqui, nem entrar no mérito da questão. Mas a questão é dizer o seguinte, se haverá salvação durante a grande tribulação, quero dizer para os irmãos que esta salvação dos que morreram não é, meu irmão, pela sua própria morte. Porque tem pessoas que dizem assim, o Espírito Santo vai sair e a pessoa vai pagar com sua própria vida. Como assim? O sacrifício que Jesus fez não valeu de nada? Então significa que eu vou produzir o meu próprio calvário, eu vou morrer pela minha própria salvação? Nunca, irmãos. O sacrifício de Cristo foi por todos nós e até por aqueles que vão ficar no período da grande tribulação. Então, o que é que nós entendemos aí? Que o Espírito Santo vai continuar no período tribulacional, porque eu digo para vocês que se hoje nós enfrentamos as potestades malignas presentes nesta terra, nas regiões celestiais, mas no período tribulacional, especialmente no capítulo 12, fala que há uma guerra entre Miguel e os anjos, e entre Miguel e Satanás e os seus anjos, e Miguel vence essa guerra e Satanás é lançado aqui na terra com seus anjos. Então preste atenção, irmão, se eles estão nas regiões celestiais, causam todo esse
essa desgraça, porque eles confrontam a igreja do Senhor. Imagine quando esses seres estiverem aqui na terra. Ai daqueles que estiverem aqui. Por isso que o texto lá de Apocalipse 12 fala sobre isso. Ai da terra e dos seus moradores, porque Satanás desceu até eles com grande ira e cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então é como a fera que sabe que vai morrer, sabe que vai ser derrotado, e ele vai fazer de tudo para destruir os remanescentes, os que ficarem aqui. Agora, o que vai acontecer dessas pessoas se não tiverem o Espírito Santo de Deus, irmãos? Mas eu acredito que se você ler capítulo 2 de Atos, você vai ver o sermão de Pedro depois, quando o Espírito Santo, e ele vai explicando ali, não é? Ele vai dizendo, não, tudo isso aqui que está acontecendo foi o que foi predito pelo profeta Joel. E lá ele fala de sangue, fogo, vapor de fumaça, sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Onde é que você encaixa esses acontecimentos? No Apocalipse. No Apocalipse fala de sol escurecendo, no Apocalipse fala de lua que não dará a sua luz, e no Apocalipse fala de sangue, muito sangue vai ser derramado, que vai dar na canela dos cavalos, segundo a palavra de Deus, tá? Fogo, são pragas que vai ser lançadas na terra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Pedro disse que o derramamento do Espírito Santo ele vai permanecer até mesmo na grande tribulação, porque ninguém aguentaria viver nesta terra se não fosse, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. Meus amados, eu quero agradecer vocês estarem aí nos escutando. Se esse vídeo foi importante para você, quero pedir para você que compartilhe com os outros irmãos para que a palavra de Deus possa chegar na vida de mais pessoas, tá bom? Você pode comentar, irmãos, interaja aí conosco, pode também discordar, não tem problema, nós já estamos acostumados com isso, né? Pode discordar, pode dar aí a sua opinião, tá bom? Que Deus os abençoe e dê uma semana abençoada para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.